Olá, querido aluno! Seja bem-vindo à nossa primeira aula da nossa disciplina de Língua Inglesa 3. Nessa aula aí, especificamente, começando pela nossa unidade 1, intitulada aí Cultures in the World. Para que você me conheça, sou a professora Cíntia Pereira dos Santos, graduada em Língua Inglesa, com mestrado em Educação e algumas pós aí no ensino da língua inglesa, nas metodologias do ensino de língua inglesa, na educação bilíngue e no ensino de português para estrangeiros. Então, por isso, vou passar todo esse conhecimento que eu possuo aí dentro dessa minha caminhada no ensino da língua inglesa para você a partir da nossa aula de hoje. Espero que você aproveite a cada momento e qualquer coisa que você necessite é só enviar para o nosso tutor que a gente já sana a sua dúvida instantaneamente, ok? Então, vamos à lousa. Nessa nossa primeira aula, discutiremos os principais tópicos aí da nossa unidade 1, certo? Primeiro, vamos falar, vamos comentar e trazer mais informações sobre quais situações utilizamos o Present Perfect e o Present Perfect Continuous e o que os diferencia, Porque a gente pensa assim, eles têm os nomes parecidos, Os dois possuem a palavra perfect no nome, será que eles têm alguma coisa em comum? Ou o que tem de diferente? Então, nós vamos focar nessa discussão sobre esses dois tempos verbais. Depois, vamos falar dos afixos, que incluem o prefixo e o sufixo, com foco no prefixo an e no sufixo ly, E o que são os conectivos? Como usá-los? Quando a gente escreve as frases, tanto em português quanto em inglês, a gente sabe que a gente precisa conectar as informações, E para isso nós temos diferentes conectivos. E quais são eles em inglês, Quando usar? Para que usar, Como eles são em inglês? Qual é a palavra utilizada, Em que situações podemos usar um verbo na forma contínua em inglês? E quando não podemos fazer esse uso? Então, como você pode ver, nessa aula nós discutiremos, claro, o nosso foco vai ser aí nos tempos perfect, o que inclui aí também essa questão dos verbos no tempo contínuo e também nesse quando não são contínuos, Que muitas vezes a gente fica confuso, fala assim, mas um verbo pode ser usado com ing, sem ing, a gente vai discutir tudo isso. São focos gramaticais, claro, mas eu também vou trazer na discussão dessa aula alguns usos não muito gramaticais, vamos dizer assim, Porque a gente sabe que a língua é viva, que a língua muda, que a língua pode ser usada de formas diferentes. Então, quando a gente assiste, quando a gente participa de uma aula de linguagem, é importante que você saiba que, como professores, obviamente nós vamos aprender a língua conforme ela é aplicada na gramática, conforme ela deve ser usada gramaticalmente. Mas a gente sabe que fora da gramática existem outros usos, Então, a gente precisa ter esse conhecimento antes de começar a estudar uma língua, sempre saber disso. Independente que seja português, inglês, italiano, japonês, sempre lembre-se, dessa questão. O tempo verbal, por exemplo, que hoje nós vamos discutir, a gente sempre tenta comparar, mas no português não existe um parecido. Mas no português esse é parecido, esse é o referente ao perfect, ao present perfect, ao present perfect continuous. Será que é referente? Será que se usa da mesma forma? Será que vemos os tempos verbais em inglês da mesma forma que nós vemos em português? Então, não é porque o foco é present perfect e present perfect continuous que eu não vou trazer outras discussões adicionais na nossa aula também, tá? Então, fique atento, porque eu realmente gosto de discutir outras questões, Quando a gente for falar de conectivos, por exemplo, A gente pensa assim, mas professora, por que você vai discutir conectivos com a gente, Você, como graduando de letras, futuramente você vai escrever muitos textos em inglês. Os conectivos são de extrema importância para isso, tá? Então, a gente tem que tentar pensar no objetivo do que nós estamos estudando. Para quê, por quê e como, certo? Então, vamos começar essa aula. Vamos lá. Então, nessa primeira discussão, vamos falar aí primeiramente da questão da fixação, certo? Dos prefixos e sufixos. A gente vai lembrar, É fácil estudar os prefixos e sufixos em inglês, por quê? Porque nessa questão eu consigo realmente comparar com o português. Mas eu gosto de sempre falar na minha primeira aula
vamos tomar cuidado com essa questão de sempre estar comparando o inglês com o português, tá bom? Então, quando eu for explicar alguma coisa, tenta só pensar no inglês, tenta pensar somente no que a professora está explicando, tá? Para que a gente não confunda muito. Quando der para comparar com o português e essa comparação for significante e vai te ajudar a entender melhor a explicação, pode ter certeza que eu vou fazer essa comparação para você. Caso contrário, eu não comparo, eu não vou falar nada, porque pode ser que essa comparação te confunda ao invés de te ajudar. Combinado? Então, vamos lá, lousa. Então, primeiro, antes da gente falar, claro, da questão do prefixo e do sufixo, a gente tem que entender que a gente está falando do quê? De word formation, que é a formação das palavras, certo? Então, saber formar novas palavras a partir daquelas que já conhecemos, que já existem em nosso repertório, é extremamente útil para ampliarmos esse nosso vocabulário. Então, há várias maneiras de fazer isso em inglês, né? Então, é importante que quando a gente fala nessa questão de formação de palavras, nós temos que nos atentar ao seguinte: somos professores de inglês, né? Você é um futuro professor de inglês, uma futura professora de inglês, e por esse motivo, uma das coisas que tem mais dificuldade quando a gente leciona uma língua é essa questão da formação de vocabulário, né? A gente sempre fala assim: eu sou professor de inglês, mas não sou um dicionário ambulante. Realmente não somos, mas a partir do momento que a gente compreende essa formação de palavras, ela nos ajuda a ampliar esse vocabulário. E esse conhecimento é importante que a gente passe para os nossos alunos, porque isso vai ajudar eles também. Muitas vezes eles têm dificuldade em questão gramatical, estrutura, falar, mas eles conseguem construir um vocabulário bem amplo, porque eles compreendem essa formação de palavras, certo? Então vamos à lousa. Vamos falar então dessa questão da affixation, que é o que? A fixação, que a gente fala em português, que envolve os prefixos e os sufixos, ok? Então, os prefixos são pequenos grupos de letras que podem ser adicionados ao início de uma palavra. Então, é importante, início, para lhe modificar o significado. Já os sufixos são pequenos grupos de letras, né, assim como o prefixo, porém, ele é adicionado ao fim de uma palavra e também modifica esse significado. Aqui eu até coloquei um exemplo. Vamos imaginar a palavra comfort, que significa o quê? Conforto. Se eu adicionar o prefixo an, que é o que vem antes, e se eu adicionar o sufixo able, que vai depois, eu já tenho uma palavra. Então, de conforto, eu já formei o quê? Desconfortável. Então, você está vendo que a nossa formação de palavras ajuda muito essa questão de se adicionar certas partículas. Vamos à lousa entender o que é partícula. A partícula é chamada em inglês também de element. Um element não pode ser usado como uma palavra, ele não tem significado sozinho, né? Pois ele só possui significado quando é adicionado antes ou depois de uma palavra. Então, como a gente viu, ele sendo um prefixo ou um sufixo, certo? Então, aqui eu coloquei mais ou menos, né, uma imagem que dá para a gente compreender melhor. Então, nós temos lá os afixos, que se dividem em prefixo e em sufixo, certo? Então, aqui a gente tem um verbo, aceitar, accept. Antes eu coloquei o an, prefixo, certo? E depois o able, que é um sufixo. Então, eu tenho a palavra inaceitável, certo? Então, como você pode ver, não é difícil, né? Basta o que a gente conhecer o que cada prefixo e sufixo, vai significar naquela palavra, porque como eu disse, né, essas partículas elas não têm significado sozinhas, mas quando adicionadas às palavras, elas mudam o significado daquela palavra, porque elas carregam uma informação com elas. Vamos compreender melhor. Então, na questão dos sufixos, por exemplo, algumas vezes, eu coloquei que nem todas, porque você sabe que tudo tem exceção, né? Mudamos a part of speech. Mas espera aí, professora, antes de explicar, o que é part of speech? Part of speech é quando a gente fala assim que é uma questão, né, a função que as palavras têm em frases, ou seja, a classe das palavras. Para eu saber se aquela palavra é um substantivo, se ela é um adjetivo. Então, para eu saber tudo isso, né, ele pode ser modificado de acordo com o prefixo ou o sufixo que eu adicionar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o verbo to try.
Se eu mudo aquele final, no caso aqui com um sufixo, ele vai virar o quê? Trial, que é um substantivo, no caso aí julgamento, né? Eu tenho o substantivo friend, noun, aqui um Nzinho. Se eu colocar um sufixo, no caso ly, ele vai virar o quê? Um adjective, um adjetivo, certo? Aqui eu coloquei até alguns exemplos, então assim, para ficar no material de vocês têm vários exemplos, aqui eu coloquei uns extras, tá? Então a gente tem aqui o BLE, é meio difícil de ler separado, né? Fica meio até estranho, mas ele significa o quê? To be able to, que significa ser capaz de. Então, se eu adiciono o able, né, nesse caso, na palavra to like, no verbo to like, que é gostar, eu teria algo tipo gostável, né, que é fácil de gostar, é capaz de gostar. Se eu for traduzir melhor, vai ficar o quê? Agradável. O sufixo full, que significa o quê? Cheio de, full of. Então, se eu colocá-lo na palavra color, que é cor, cheio de cor, colorido. Less, o less significa que eu estou tirando. Então, é a lacking, without, então uma falta, né, sem. Então, se eu falar penniless, eu estou falando que alguém pobre, sem nenhum penny, sem nenhum centavo. E, por fim, o ly, que é muito comum, né, porque ele transforma as palavras, né, em advérbios também. Então, por isso que ele aparece em diferentes palavras. Então, nos diz como alguma coisa é feita, né, no caso um advérbio, ou a característica daquilo. Então, no caso, devagar, virou vagarosamente, feito? Então, como você pode ver, tem diferentes sufixos. Eles não possuem um significado separado, mas eles agregam valor à palavra que eles acompanham. Vamos voltar à lousa. Agora, nós temos a questão dos prefixos. Então, eles podem formar o oposto de uma palavra ou adicionar algum significado específico a ela, sem alterar aquela classe de palavra que ele pertence. Então, eu não vou mudar um adjetivo para um substantivo, por exemplo. Ele continua sendo um adjetivo. Então, se eu tenho friendly, que é amigável, e coloco o prefixo un, eu tenho alguém hostil, que não é amigável, né? Se eu tenho a palavra necessary e coloco o un, vai ficar unnecessary. Daí você pensa assim, mas professora, peraí, dobro o N então? Não dobro o N. O que aconteceu aqui? É que a palavra necessary já começa com N. Então, se eu acrescento outra palavra com N, nós temos dois N claramente. Unnecessary com double N. E por fim, aí uma tabela com alguns prefixos. Então, como a gente viu um un, que significa não, ou o reverso, quer dizer que eu tô voltando naquilo que aconteceu. Como assim? Peraí. Então, a gente tem o friendly, unfriendly, que é a pessoa que não é amigável. Se eu colocar, por exemplo, no verbo do, que é fazer, colocar o un, eu tenho desfeito, undo. O re, que é a mesma coisa que de novo, que é refazer, né? Então, rebuild, build, construir, rebuild, reconstruir. E o dis, que significa não, o oposto de alguma coisa, nós temos aí o dishonest. Então, honesto ficou o quê? Desonesto. Feito? Então, assim, não é algo difícil, mas é daquelas dicas, sabe aqueles cursos que falam assim? Aprenda 500 palavras em um mês. É dessa forma que se aprende 500 palavras em um mês. Então, a gente aprendendo a usar adequadamente o prefixo e o sufixo, obviamente que a gente vai ter uma construção muito maior de palavras. Feito? Vamos agora falar aí sobre os nossos conectivos. Então, lembra que eu falei? Muitas vezes a gente desvaloriza o uso dos conectivos. Que a gente fala assim, ah, professora, é só traduzir no dicionário, eu vou lá e procuro o que significa cada palavra e uso ela numa frase, porque é igual ao português. Sim, nessa questão é fácil, porque realmente os conectivos são usados de uma forma muito parecida com o português. Porque alguns são usados, ou alguns deles possuem um uso diferenciado quanto ao uso da vírgula, por exemplo, tá? Então, no português a gente usa a vírgula em certas situações e já no inglês é um pouco diferente. Mas vamos entender um pouco mais sobre esses conectivos. Então, nós os chamamos aí também de marcadores discursivos,
né? Então, conjunction, junction, what's their function? Então, conjunção, junção, qual sua função? Frequentemente representados por conjunções. Tem outras classes de palavras que se encaixam aqui também, mas o nosso foco vai ser nas conjunções. São termos utilizados para ligar orações, ideias, indicando como elas se relacionam. Através desses elementos de ligação, os autores mostram com maior clareza e organização de suas ideias. Então, é aquilo que eu disse, né? Como aluno da graduação de letras, a gente não vai escrever só em português, né? Vai chegar um momento que você vai precisar escrever em inglês. E as conjunções, os marcadores discursivos, os conectivos, eles fazem o nosso texto ter uma maior coesão, uma maior coerência, ser mais fluido, né? Ele andar de uma forma mais bonita, vamos assim falar, né? Não fica aquele negócio pausado toda hora, certo? Vamos voltar à lousa. Então, vamos lá. Temos o exemplo aqui de adição. Então, there's a library, there's a restaurant. There's a library and a restaurant. Então, ao invés, como eu disse, ficar pausado, né, eu colocar aquele ponto ali no meio e parar a minha informação, por que não juntar as duas informações e tornar uma frase mais fluida, uma frase assim, não vou falar mais inteligente, mas uma frase mais bem construída, né? Não precisa ficar repetindo, parece aquela pessoa que está aprendendo inglês lá no começo, né? Então, there's a library. There's a restaurant. E assim vai indo, de um em um. Mas não é dessa forma. A melhor forma é usar um conectivo aqui, um marcador discursivo de adição. Então, para enumeração com mais de 2 elementos, usam-se vírgulas e and. There's a library, a store and a restaurant. Então, tem essa questão. Mas, professora, é só adicionar a vírgula antes do and? Então, vamos entender melhor. Como que a gente vai usar a vírgula quando nós temos esse and, ok? Então, nós temos aí 2 usos aqui diferentes. Se o and une 2 orações principais, o que é 2 orações principais? Para elas se tornarem orações, cada uma precisa de um verb. Precisa de um verbo. Each one needs a verb. Então, geralmente, se usa uma vírgula antes da conjunção. Então, aqui nós temos um verbo, was, and here we have there was. So, it was raining, comma, and there was lightning, ok? Então, estava chovendo e estava relampeando, né? Relampejando, isso, lightning. Então, nós temos 2 verbos. Nesse caso, quando eu uno 2 orações, a vírgula vem antes do and, ok? Se and une 2 elementos de uma enumeração, quando eu falo assim, um e outro, né? Não é preciso usar a vírgula. Então, olha o meu exemplo. I'm going to wear jeans and a shirt. Então, eu tenho uma enumeração. Eu vou vestir 2 coisas. Quais são elas? O jeans and a shirt. Então, nesse caso, eu uso o and para conectar esses 2 substantivos, essa enumeração, mas não uso a vírgula. Não é fácil, não é difícil. Falando, não é fácil, não é difícil, certo? Vamos voltar à lousa. Então, nós temos aqueles conectivos, aqueles marcadores discursivos que indicam contraste. E como vocês podem ver aqui nos meus exemplos, são mais de um, tá? Não é um só. No caso do and, estava fácil. A adição, eu trouxe só o and para a nossa discussão. Mas para contraste, eu trouxe mais de um, que são os mais comuns, né? Então, I'd like to go, but I'm too busy, né? Gostaria de ir, mas estou muito ocupada. Despite all our efforts to save the school, the authorities decided to close it. Então, apesar de todos os nossos esforços em salvar a escola, as autoridades decidiram fechá-la. She walked home by herself, although she knew that it was dangerous. Então, ela caminhou para casa aí sozinha, apesar também, ou embora, para ficar diferente do anterior,
ela soubesse que era perigoso. He must be about 60, whereas his wife looks about 30. Então, aqui é o nosso enquanto. Ok? Então, nós temos aí, né? Ele deve ter mais ou menos 60, enquanto a sua esposa parece ter 30. Aquela questão de observação, né? Não basta uma observação. Então, como vocês podem ver aí, os marcadores discursivos tornam nossas frases aí mais fluidas, né? Mais coerentes, mais organizadas e mostram que a gente sabe usar a língua com propriedade. Voltando aí ao nosso slide. Agora, nós temos a questão da consequência e exemplificação. Então, nós temos aqui o because, que é o porquê, e o such as, que é tal como, né? We didn't enjoy the day because the weather was so awful. Então, nós não gostamos do dia porque o clima estava terrível. Aí tem uma questão, olha que legal, na minha fala, quando eu uso esses marcadores discursivos e eu quero enfatizar a relação entre as palavras, eu coloco uma tônica sobre essa palavra de ligação. Então, se eu falar simplesmente, we didn't enjoy the day because the weather was so awful, ok, só estou trazendo a informação. Mas eu posso mostrar aí uma tônica para mudar um pouco essa consequência, esse porquê, né? Então, we didn't enjoy the day because the weather was so awful, né? Então, a gente não aproveitou o dia, mas por quê? O clima estava horrível. Então, that sum of money is to cover costs, such as travel and accommodation. Então, essa soma de dinheiro é para cobrir os gastos, né? Tais como a viagem e acomodação. Feito? Então, como você pode ver, é fácil, parecido com o português, é só traduzir. A diferença é essa legal, né, da questão da tônica, é como se fosse no português. Não acredito que ele veio, porque ele não veio na festa passada. Então, a mesma coisa eu posso fazer em inglês, para enfatizar a informação que está por vir. Feito? Agora nós vamos aí falar sobre o nosso present perfect. Então, vamos lá. Ai, tem gente que fala assim, meu Deus do céu, agora fala do present perfect, socorro. Não tem nada de socorro, tá? É coisa simples. É como eu disse, aquela questão da gente se desligar do português. O português está aqui, o inglês está lá, e a gente faz usos diferentes porque são línguas diferentes, certo? Então, vamos à lousa. Então, nós temos a primeira questão que eu gosto sempre de chamar a atenção, é quando a gente vai falar da questão dos verbos. É importante não confundir as formas do passado simples com as do particípio passado, que é a terceira coluna, que normalmente o professor fala, o verbo na terceira coluna, é o tal do particípio passado, do participle, de verbos irregulares. Então, eu coloquei 2 exemplos, como vocês podem ver, e nós temos aí um que é o particípio passado e o outro que é o passado simples. Então, se eu digo, I have seen lots of great things here, eu já estou usando o verbo to see como seen, porque eu estou falando no particípio passado, ou seja, a tal da terceira coluna. Agora, se eu falo só, eu estou falando do passado simples, do verbo to see, que não vai poder ser usado com tempos perfeitos, por isso que eu risquei aqui, tá? Então, a gente está falando, se eu for usar, no caso, só, eu estou falando de passado simples, e não é a nossa discussão e não é o tempo verbal com o qual ele tem que ser usado, é o perfect. Eu não posso usar ele como perfect, ok? Então, o particípio passado é usado com os perfects e o passado simples com o passado simples, tá? Então, é importante a gente lembrar primeiro esse uso verbal para não confundir, combinado? Vamos lá para a estrutura agora. Então, nós temos diferentes tempos do perfect. Né? Como eu disse, tem o continuous e o future e assim vai. Mas quando a gente fala na questão do present perfect, ele tem diferentes usos, tá? Um é que a gente chama de experiencial, vamos pensar assim, que é o quê? Ele descreve algo que ocorreu em algum momento ou em vários momentos. Então, aconteceu num momento específico ou em vários, na vida de quem está falando. Mas não diz absolutamente nada sobre quando isso aconteceu. O quando
não tem a menor relevância para a informação. Então, no caso do perfect, para indicar experiências, o foco é na própria experiência em si, no que aconteceu, né? Então, I've seen all his movies. He's my favorite director. Então, qual que é a questão aí? O que eu estou querendo dizer? Você que me escutou falando essa frase, você sabe que eu vi todos os filmes do diretor, mas não sabe quando. Não é importante você saber quando. Outros usos são quando nós falamos de experiências, de coisas que aconteceram, como eu disse, sem dizer o quando ocorreram. Mas quando a gente faz esse uso, é importante a gente pensar na questão se a pessoa está viva ou não, se a pessoa ainda pratica aquela ação ou não, porque nesse caso é onde eu vou identificar se eu vou usar present perfect ou simple past, que é aquela dúvida que normalmente acontece, né? Então, por exemplo, Meryl Streep have won, né, present perfect, 3 Oscars. Por que eu usei present perfect? Porque a Meryl Streep tá vivona, fazendo vários filmes ainda. Rogério Ceni, the best goalkeeper in soccer history, has scored nearly 150 goals. Então, o Rogério Ceni, o melhor goleiro da história do futebol, né, temos nossas dúvidas, marcou aí aproximadamente 150 gols. Ele está vivo, ainda joga, e por isso a gente usa o present perfect. Have you ever seen any Hitchcock movies? Eu quero saber da sua experiência, né? Você já viu algum filme do Hitchcock? Então, eu vou usar o present perfect. Agora, se eu falar, por exemplo, Pelé, he scored 1,285 goals in his career. Por que aqui eu não usei present perfect? Porque o Pelé já não joga mais, né? Então, ele não vai marcar mais gols oficiais. Então, por esse motivo, eu uso simple past e não present perfect, que é usado para ações que podem vir a ocorrer novamente, que aquela pessoa terá a possibilidade de fazer aquilo mais uma vez. Feito? Continuando lá na nossa lousa. Temos também a questão do resultado, que é outro foco que a gente usa muito, né? I've lost my keys and now I can't get into my house. Eu perdi minhas chaves. Qual que é o resultado? Agora eu não posso entrar em casa. Então, eu estou mostrando uma ação que tem um resultado. She hasn't studied at all for this text, so I don't think she'll come to class today. Então, ela não estudou para essa prova, para esse texto. E qual que é a consequência? Ela não vai vir para a aula hoje. Então, é uma ação ocorrida em algum momento do passado, sem dizer o quando. Então, vocês estão vendo que toda vez que eu vou falar de present perfect, o quando não me importa. E que tem impacto direto no presente. Nesse caso, o impacto é causado pelo resultado. They've known each other for 13 years. They've been married for 8 years since 2007. Então, aqui eu tenho uma situação que começou no passado e que continua até hoje. Então, por isso que a gente fala que é uma situação persistente, ela persiste até os dias atuais. Então, eles se conheceram há 13 anos e eles estão casados há 8 anos desde 2007. How long have you been a teacher? Há quanto tempo você é um professor? Porque eu sou professor até hoje. It's been chilly em São Paulo for the past couple of weeks. Né? Tem estado, né, ou está mais fresco em São Paulo pelos últimos dias. Então, começou alguns dias e até hoje está fresco. Estamos descrevendo estados que começaram em algum ponto no passado e que continuam aí até o presente. Aí temos uma questão que é bem importante a gente chamar a atenção, que apesar de, às vezes, as traduções para o português do present perfect e do simple past serem iguais, não significa que se trate do mesmo tempo verbal. Por isso que eu falo, desconecta da questão de ter que traduzir tudo para o português. Então, aqui eu tenho, I've read almost every book by Agatha Christie.
I read, aqui tá no simple past e aqui no present perfect. I read almost every book by Agatha Christie during my last holidays. Então, aqui nós temos essa questão. Se eu for traduzir, eu li. E no de baixo também, eu li quase todos os livros da Agatha Christie. A diferença tá que quando eu usei o simple past, eu disse o quando, porque o quando é importante para mim. Agora, a questão do verbo viver. I lived in São Paulo for 2 years. Quando eu uso no simple past, quer dizer que já acabou. Eu não moro mais em São Paulo. E se eu falar I have lived in São Paulo for 5 years, quer dizer que não acabou. Eu ainda continuo morando em São Paulo. Então, essa é a questão, né? A questão de saber que o present perfect, ele sempre vai ter essa conexão com o presente. Apesar de indicar uma ação que pode ter acontecido no passado, e de certa forma ela tem essa conexão, esse resultado, essa continuação no presente, nós vamos usar o present perfect e não o simple past, ok? Agora vamos aplicar aí nossa primeira atividade quanto aos prefixos e sufixos, ok? Então eu quero a sua participação nessa atividade. Vamos lá. Ana leciona língua inglesa em uma escola pública para o 8º ano. E conforme previsto pela BNCC, que você vai ter que estudar, que é necessário um professor saber sobre a BNCC, ela deverá trabalhar a seguinte habilidade. Então, a habilidade é essa: reconhecer sufixos e prefixos comuns utilizados na formação de palavras em língua inglesa. O que eu quero de você? Vou te dar 1 minuto para você refletir. Que atividade podemos indicar a Ana para que ela instigue os alunos sobre o assunto? Então, eu vou dar 1 minuto aí para você pensar e eu já retorno, ok? Então, eu deixei esse questionamento aí para você, na verdade, refletir, né? Na verdade, para você pensar se você já presenciou, se você já viu, já pesquisou alguma atividade relacionada à questão de prefixos e sufixos. Então, vamos à lousa que eu trouxe uma ideia para você que você pode fazer, certo? Você pode criar na sua casa, você pode utilizar essa daqui como ferramenta no seu estágio ou para suas futuras aulas. Então, você vai criar flashcards, que são cartas, né? Cartões, como você pode ver aqui, com os prefixos escritos com cópias suficientes para todos os alunos. Palavras que podem ser conectadas aos prefixos dos flashcards. Então, por exemplo, você faz um flashcard escrito prefixo e qual prefixo que você quer usar com os alunos que você ensinou. Root, que é a raiz, e então a palavra que é a raiz, no caso, lock. Então, eles vão conectar on com lock e vão ter aí desbloquear. O professor coloca os prefixos em uma mesa e as palavras em outra. Ou ele pode entregar os sufixos para as duplas de alunos e deixar as palavras em uma mesa na frente deles. Então, tipo aquele jogo de corrida, né? Estabeleça um tempo para que os alunos encontrem o maior número de palavras para cada prefixo ou sufixo. Então, você pode trabalhar os dois ao mesmo tempo. Aqueles que tiverem o maior número de palavras formadas
corretamente ganha. Claro que tem que ser corretamente, né? Uma outra ideia é a gente usar as ferramentas online para fazer esse tipo de jogo, já que atualmente as aulas estão sendo online, né? Então, cabe a cada um de nós dar uma pesquisada e encontrar a melhor ferramenta que se encaixa, se é aula híbrida, se é aula online, se é aula presencial. Mas é uma ideia bem legal para ajudar os alunos a ampliarem esse vocabulário deles. Feito? Agora, vamos fazer aí uma interação, né? Na verdade, uma discussão bem interessante quanto ao nosso Present Perfect, usando músicas. Todo mundo gosta de música, certo? Então, vamos lá. Então, eu trouxe aqui uma discussão com um trecho da música I Still Haven't Found What I'm Looking For, do U2, que faz parte da trilha sonora do filme Runaway Bride. Não sei se você lembra que filme que é esse em português, mas é aquele que se chama Noiva em Fuga. Tá, essa música faz parte desse filme. No próprio nome a gente pode ver que já tem o Present Perfect aí, né? É ótima para se praticar o Present Perfect. A música não é nova, mas é sempre boa de ouvir e de cantar. A maioria dos verbos estão no Present Perfect. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, temos o trecho, eu deixei tudo grifado, onde nós temos o Present Perfect. Mas a minha questão é, então a gente pode usar música para trabalhar tempos verbais, mas note que nesse trecho dessa música, há algo que está fora das regras que eu discuti com vocês agora há pouco. No primeiro slide, inclusive. O que é e por que está fora das regras que discutimos? Mesma coisa, eu vou dar aí 2 minutos para que você reflita sobre esse questionamento. Feito? Retomando aí a nossa atividade, então eu trouxe uma música bem legal, né? Acredito que a maioria de vocês devem já conhecer essa música e gostam dela provavelmente. E ela tem aí uma pequena questão que ela foge essas regras do Present Perfect que eu discuti com você agora há pouco. Vamos lá, lousa, que eu vou mostrar para você o que acontece. Como você pode ver, esses trechos aqui em destaque, eles usam Present Perfect. Então, nós temos aí o auxiliar have e o verbo no particípio. Porém, você pode observar que aqui tem um pequeno problema, porque o particípio não é spoke, mas sim spoken, que é o particípio do verbo to speak. Mas, professora, então o U2 escreveu uma música usando o verbo errado? Como assim? O que aconteceu aí? Eles não sabem falar inglês? Não, não é isso. É que, na verdade, se a gente normalmente tem primeira coisa, tem a licença poética musical. Então, qualquer cantor, assim como no português a gente encontra vários erros, acontece com o inglês também, né? Então, o cantor, o compositor, ele usa a palavra que melhor se adapta ao ritmo da música. E, além disso, esse trecho em específico, ele foi retirado da Bíblia. Então, por esse motivo, ele faz o uso de um inglês mais arcaico, que o correto é spoke e não spoken, tá? Então, é essa pequena observação que a gente observa na música. É importante você saber isso porque quando você for usar música na sala de aula, sempre observe essas questões.
né, tem erro. Por que esse erro está lá? Né? Não é porque o cantor não sabe falar inglês, ele é nativo, ele nasceu falando inglês. Aí na lousa você pode ver que eu trouxe mais um exemplo. No caso da música do Queen, We Are the Champions, que também usamos no caso, o have está abreviado, né? Então, I've paid and I've done, ok? Usando o verbo aí corretamente no particípio, feito? Então, essa é mais a questão de observar esse uso dos verbos, ok? Vamos à nossa próxima discussão, né? Continuar nessa polêmica de perfect da vida. Não é difícil, como eu disse, é a questão da gente aprender e da gente refletir sobre essa questão de desconectar a aprendizagem da língua inglesa com a língua portuguesa, certo? Então, vamos à lousa. Nós temos aí a questão dos verbos também. Eu sempre gosto de começar falando dos verbos, porque a estrutura está no livro de vocês, é fácil. No caso lá do present perfect, vocês viram que a gente usa have e has. Beleza, vai aparecer aqui, eu vou explicar de novo. Os verbos, quando a gente usa o present perfect continuous, a gente tem a pequena diferença de colocarmos o ing. Então, no caso de teach, peraí que eu arrisquei o H junto. No caso de teach, eu tenho esse ing que mostra essa continuidade, esse contínuo, né? Então, quando falamos de ações que começaram no passado e continuam no presente. Então, nesse exemplo, eu comecei a dar aula de inglês há 13 anos. Daí você pensa assim, mas professora, você acabou de explicar isso, que o present perfect começa no passado, continua no presente, mas aí tem uma questão. Olha essa palavra aqui, continua. No present perfect tem ligação com o presente. No present perfect continuous, nós temos a continuidade da ação, ela não é interrompida. E sigo fazendo-a, tá vendo? Então, eu comecei a dar aula há 13 anos e não parei. Como se trata de uma ação, a de ensinar, utilizamos o present perfect continuous. Então, é essa questão. A nossa discussão vai focar muito nisso. Por isso que eu falei porque se trata de uma ação. Para a gente poder compreender que existem verbos em inglês que nunca vão ser usados no tempo contínuo. Assim como existem verbos que vão ser usados no present perfect simples, no simple e no continuous também, ok? Então, voltando à lousa. Aí nós temos a formação, né? Então, lá no present perfect, nós tínhamos lá o sujeito, o have ou has, a gente muda aqui, né? Aqui é diferente. Porque no present perfect continuous, como eu tenho uma continuidade, o meu verbo precisa ter ing. No caso da afirmativa, essa é a formação. Auxiliar, been, sempre vai ter o verbo to be conjugado no particípio e o verbo com ing. Negativa, auxiliar nega, haven't. Interrogativa, o auxiliar vem antes do sujeito. Have I? Então, have I been playing? Yes, I have. No, I haven't. No caso do he, lembra que eles são especiais, né? He, she, it, desde quando a gente começa a aprender inglês, sempre vão ser diferentes. Has, não have, mas a ideia é a mesma. Então, has para affirmative, hasn't para negative, e na interrogative eles vêm antes do pronome, ok? Então, nada muito complexo, certo? A questão é, eu quero que você preste muita atenção na questão do uso dos verbos, tá? Essa é a questão quando a gente aprende o present perfect continuous. Vamos lá voltar à lousa. Então, nós temos aqui dois exemplos. Primeira coisa, aquilo que eu já falei para vocês. Quando a gente traduz, eles vão parecer iguais em português. Então, assim, não tem diferença. O verbo vai traduzir do mesmo jeito em português. Mas em inglês eles são diferentes, eles significam coisas diferentes. Então, por isso que eu peço para você desconectar da tradução, né? Por exemplo, se eu for falar aqui, ó. They've been working together for nearly a decade. They've worked together, but they don't really like each other much. Então, se eu for traduzir os dois, eu posso traduzir como eles trabalham juntos.
por exemplo, vai fazer total sentido, mas em inglês não vai, porque muda o sentido. Então, aqui, na primeira frase, que é essa, a frase número 1, fala que há quanto tempo, falar de quanto tempo eles trabalham juntos. Já no segundo exemplo, apenas o fato de eles estarem trabalhando juntos agora. Então, o foco é diferente. Então, aqui na primeira, o meu foco é o quanto tempo. Na segunda, o foco é na ação, que eles simplesmente trabalham juntos, tá? Então, a gente tem essa diferença. Fala assim, mas é difícil. Então, como eu disse, não é difícil. A questão é de pensar no objetivo do uso de cada uma. Então, enquanto eu uso o continuous com esse foco no tempo, eu uso o perfect com foco na ação. Vamos entender melhor, vamos lá na lousa. Então, aqui eu trouxe 2 verbos. Nessa questão é fácil entender a diferença, porque aqui eu tenho exemplos com verbo de ação, porque ler é uma ação. Então, I read a book, I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Agora, o verbo amar, ele indica o quê? Uma emoção, certo? Então, I love books. Os verbos que descrevem ações ou acontecimento são conhecidos como verbos dinâmicos ou verbos de ação. Enquanto aqueles que descrevem as condições em um dado momento são conhecidos como verbo de estado, que é o verbo de emoção. Aí temos uma questão, o exemplo do McDonald's que eu amo. Então, o McDonald's vai lá e fala pra gente, I'm loving it. Então, a gente aprende assim, que verbo de emoção não pode ter ing, né? Verbos que indicam emoção, sentimento, não pode ter ing. Eles falam assim, nossa, professora, mas como assim? O McDonald's errou? Né? Será que uma das maiores empresas do mundo cometeu um erro gramatical em inglês? Não, porque lembra que eu falei que tem questões gramaticais que, assim como do português, tem exceções. Então, usamos esses state verbs, que são os verbos de emoção, de sentimento, né, como love, look, like, com ing, para focar no fato de que a questão é temporária, que é uma super propaganda melhor impossível. Ele está falando assim, I'm loving it. Então, você ama enquanto você está comendo. Na hora que você acaba de comer, você não ama mais. Você precisa comer de novo para continuar amando. Então, é uma ação super temporária. Outro exemplo aqui, ó. A friend is staying with us at the moment. And we're loving having her at home. Daí, na hora que ela for embora, esse sentimento acabou, passou, já não acontece mais. Então, é algo super momentâneo, né? Bem espontâneo, certo? Voltando à lousa. Alguns state verbs, então, apesar de ter alguns que indicam aquela momentaneidade, né? Aquela questão momentânea, acontece em algum tempo, acaba, nós temos umas que, ela estando na sua forma de ação, ela significa uma coisa, e quando a gente coloca com ing, ela significa outra. Então, por exemplo, I think you made a mistake, esse think está com a ideia de acreditar, believe. Então, eu acredito que você cometeu um erro. Agora, se eu falar I'm thinking about buying a new car, eu estou considerando comprar um carro novo. Mudei o sentido da minha frase. Aqui, I have an old car. Eu possuo esse carro. Não tem então como falar eu estou tendo um carro, né? Eu tenho ou não tenho. Agora, se eu quiser usar com a questão de falar que eu estou comendo algo, I'm having lunch now, eu posso colocar o ing, porque aí, no caso, o have já se tornou um verbo, tá? Então, tem essa questão também. Então, a gente tem que tomar cuidado quando usar o verbo com ing por ele indicar uma ação momentânea, ou se nós estamos trocando esse sentido do verbo que ele realmente significa. Vamos trazer agora a questão da discussão, já que a gente fala tanto que existem frases no perfect que podem ter essa indicação de tempo, como nós vamos indicar esse tempo sem transformar a frase num simple past, por exemplo, continuar usando esse tempo perfect, ok? Então, vamos lá.
Então, quando a gente fala nos tempos perfect, no caso, present perfect continuous, primeiramente, nós temos como indicar o tempo, mas nós precisamos usar uns advérbios específicos. Então, quando eu digo, por exemplo, how long have you known her? Por quanto tempo você a conhece? Eu estou falando aqui, I've known her for 6 years, since 2004. Então, eu posso falar por 6 anos ou desde 2004, né? Ou uma informação ou outra. Aqui, nesse caso, eu estou usando um verbo known, que é conhecer, que é um verbo não contínuo, ele não pode ter ing, certo? Porque ele está se referindo a uma ação permanente. Eu vou falar para você bem em português. Como que eu vou falar eu estou conhecendo ela? A gente tem essa mania de português, mas não existe essa, né? Ou eu conheço a pessoa ou eu não conheço, né? How long has it been raining? Agora aqui vocês podem ver que a gente já tem um verbo com ing, porque está indicando uma ação, né? Por quanto tempo tem chovido? Então, it has been raining for 3 hours. Então, essa ação aconteceu continuamente há 3 horas. Começou a chover há 3 horas atrás e não parou até agora, certo? E nem vai parar tão breve, né? Vai demorar ainda para essa chuva acabar, certo? Voltando lá à lousa. Então, nós temos aí a questão de falar do perfect of recent past, que é o passado recente, né? Então, se a gente está falando de tempos perfect, a gente tem que lembrar que eles têm essa conexão com o presente, ou seja, ele é um passado mais recente por conta disso. Então, se eu digo, she's just found out her best friend is in hospital, eu estou falando que ela acabou de descobrir que o melhor amigo ou amiga dela está no hospital. Lembrando, só uma observação abrindo um parênteses aqui, né? Que esse S significa has e que você precisa tomar cuidado para não confundir com o verbo to be. Como que você não confunde, né? Pelo verbo aqui, ó. Se tá found é particípio, obviamente ali é um has porque é um tempo perfect. Chadwick Boseman has just won the Golden Globe Awards, né? Então, ele acabou de ganhar. Então, sempre que a gente usar esse just, a gente está querendo dizer que algo acabou de acontecer. Ou melhor ainda, aconteceu recentemente. Tá? É outra questão, é outro significado, vamos pensar assim. E preste atenção que o just, ele é localizado entre o auxiliar e entre o verbo. Ele fica no meio dos dois, ele separa o casal, né? Então, ele indica recentness, então, essa coisa que aconteceu recentemente, ou seja, algo que aconteceu em algum ponto bastante recente do passado. Também usamos sem tempo definido, sem o quando. É comum usarmos o advérbio just nesses casos. Então, por ser algo recente, que eu já compreendo que o just me indica uma ação que acabou de acontecer, eu não preciso dizer esse quando, né? Eu sei que acabou de acontecer por alguns minutos, pode ser até alguns meses, mas é algo mais recente do que eu se esperava que aquilo pudesse acontecer, tá bom? Voltando ao slide. Aí temos a questão do uso do yet e do already. So, I've already done all of this week's work. I can relax now. Todo mundo gosta de falar essa frase, né? Eu já fiz todo o meu trabalho essa semana. Agora eu posso relaxar. Assim como o just, o already separa o casal. Então, o auxiliar fica antes dele e o verbo fica depois dele. Então, nesse caso, eu uso o already para dizer que algo aconteceu antes do esperado, né? Aconteceu rapidamente. Então, ele já fez isso, né? Eu já acabei. Era para eu acabar só na semana e nem relaxar. Mas eu acabei, então eu posso descansar. She hasn't seen all the Star Wars movies yet. Dá para acreditar? But she wants to. Então, ela não viu todos os filmes do Star Wars ainda. Né? O yet, esqueci de deixar a laranjinha lá. Mas ela quer. Então, eu uso esse yet para dizer que, embora algo ainda não tenha acontecido, possivelmente vai.
Então, como assim? Ela ainda não assistiu os filmes do Star Wars, mas ela ainda vai assistir, ainda pode acontecer. Por que que ainda pode acontecer? Porque os filmes do Star Wars estão aí disponíveis para serem assistidos. A pessoa que eu citei na frase ainda está viva, né, para assistir o filme. Então, assim, a gente tem que pensar toda nessa questão, que a pessoa ainda pode realizar essa ação por N critérios, por N questões, ok? Retomando, voltando lá. Então, esse daqui, eu já tinha até mostrado para você a questão do for e do since. É fácil, a questão de pensar que o for é o por e o since indica lá o início, né, o desde. Então, we've had this car for 6 months, então por 6 meses. Pode ser que eu ainda tenho ou não, aqui não ficou muito claro a informação. We've been in the US since July, então desde julho nós estamos nos Estados Unidos. Ambos são usados quando o tempo não foi terminado, então aqui nesse caso quer dizer que o carro ainda está comigo, né? Então aí eu vou pensar, no caso do since, como eu disse, ele vai pensar lá no início, onde começou. E o for é essa questão de indicar esse período, ok? E além deles, existem aí alguns outros, né? A gente já viu o yet e o already. Temos ainda o still, que significa ainda. I've been waiting for an hour and the bus still hasn't come. E o ônibus ainda não veio. O just, que a gente acabou de ver também, que indica essa ação recente. O ever, que é para indicar se você já fez algo, né? Have you ever traveled abroad? Então, você já viajou para o exterior? Então, ele está se referindo a experiências anteriores que essa pessoa teve. E o never, que sempre vai ser nunca. I have never tried Japanese food. Então, eu nunca experimentei comida japonesa. Como eu usei nesse exemplo o present perfect, eu ainda posso vir a experimentar a tal da comida japonesa. Agora, já que a gente tanto falou, eu mostrei aí alguns exemplos diferenciando o perfect simple do perfect continuous. Vamos entender melhor, né? Porque é muita informação, né? A gente fica assim, meu Deus, será que é realmente essa a diferença? Então, agora a gente vai poder compreender mais aprofundadamente essa diferença entre essas duas tenses, né? Entre esses dois tempos verbais do inglês. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que em inglês nós temos aí 3 formações verbais, que são o simple, onde a forma básica do verbo sem nenhum auxiliar, por exemplo, eat, né? To eat, comer. O continuous, que é a forma do verbo com o to be, mais o verbo com ing. Então, a mesma coisa que eu falar is eating, né, está comendo, e o perfect, que é a forma do verbo com to have, mais o past participle. Então, por exemplo, have eaten, né, tem comido. Nos tempos continuous, só o verbo to be pode mudar, e nos tempos perfect, só o have pode mudar. Então, aqui no caso, vai ser eating para todo mundo, he, she, eat, they, you. O que vai mudar é o verbo to be. E a mesma coisa acontece aqui no present perfect. A gente muda o verbo to have, não muda, a gente muda o auxiliar have. A gente não muda os verbos, ok? Isso daqui é só uma revisãozinha que provavelmente você lembra, porque a gente já estudou todos os tempos verbais, né? Existem combinações, no caso, nosso foco é o perfect, dos tempos perfect com os tempos continuous. Então, eu posso falar have been e o verbo que continua a ação, ok? Aí eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente poder entender melhor. Então, nós temos aí, I've been teaching English for 13 years. Aqui eu tenho uma ação, né, que é ensinar. They've known each other for 13 years. Agora aqui eu tenho um estado,
que é conhecer, não é uma ação, né? Não é algo que eu estou fazendo fisicamente ou na prática, né? É uma ação meio abstrata, né? Então, por isso é um estado. Nesse caso, então, nesse exemplo 2 do none, embora se trate de algo que começou no passado e continua no presente, apesar de mostrar ter essa ideia de continuidade, de ser contínuo, não estamos falando de uma ação, e sim do quê? De um estado. De modo que não utilizamos a forma contínua do present perfect, tá? Então, quando nós estivermos aí falando de verbos de estado, por exemplo, como eu disse, né? A gente não fica conhecendo uma pessoa adolescente que fala assim, né? Tô conhecendo ela. Não é assim, né? Conhecer, ou você conhece a pessoa, ou você não conhece. Então, por esse motivo, esses verbos de estado, eles não têm essa continuidade, eles têm a ideia da continuidade. Eu posso compreender pelo contexto que isso começou no passado e tem continuado por um tempo, mas na hora de escrever gramaticalmente, eu não vou adicionar o ing. Caso contrário, minha frase vai ficar errada, ok? Voltando ao slide. Então, aqui eu trouxe mais alguns exemplos diferenciando o simple do continuous. So, I've worked for this school since 2010. Então, aqui a gente tem simplesmente o present perfect. Por quê? A duração é mais longa, então usamos essa estrutura. Porque a ação dura bastante tempo. São detalhes, a gente fala assim, mas cada detalhe que eu tenho que prestar atenção... Tem, porque o detalhe faz toda a diferença para a gente errar uma frase, uma estrutura gramatical, tá? Então, nesse caso, eu não vou usar nada que tenha ing, tá? Agora, a gente vai usar o ing quando a duração é mais curta. É só lembrar da minha explicação do outro bloco que eu falei para você, que a ação é momentânea. Então, quando ela é momentânea, a gente tem essa questão de usar o ing, né? Então, I've been waiting for 20 minutes. Então, aqui é pouco tempo, não muito pouco, né? É pouco tempo. Então, por isso, eu não uso o perfect simple, mas sim o continuous, para dar essa ideia de continuidade e uma continuidade breve, né? Uma ação que durou um tempo, aí no caso específico de 20 minutos e ela se acabou. Feito? Voltando. Agora, nós temos a questão de pensar na atividade que foi completada, no foco na ação, ou no foco se a atividade completou ou não. Como assim, professora? Vamos lá. O exemplo é mais fácil para entender. Então, he's been cleaning the car. Aqui eu usei o present perfect continuous. Por quê? Porque estamos mais interessados na atividade que ainda não foi completada, que é limpando o carro. Por quê? Na hora que eu fui lá fora olhar, ele ainda está todo molhado, certo? Então, quer dizer que he's been cleaning the car. Então, ele está todo molhado ainda, quer dizer que ele está limpando, ele ainda não terminou. Agora, se eu falar he's cleaning the car, usando simplesmente o present perfect, a gente está mais interessado no resultado da ação, ou seja, no carro que já está limpo. Então, nesse momento, eu fui lá fora, olhei, meu carro está brilhando, lindo, maravilhoso, porque estava encardido por a terra. Então, eu vou falar, he's cleaning the car. Por quê? Provavelmente ele já estava tomando banho, ele já acabou de fazer a ação que eu precisava. Então, o foco, quando eu uso esse present perfect nessa questão, o meu foco é na ação, no resultado daquela ação. E já quando eu uso esse present perfect continuous, já é o foco na ação que ainda não foi completa, né? Então, eu fui lá olhar, a pessoa que está limpando o carro ainda está molhada, quer dizer que ele ainda, né? He's been cleaning the car. Por conta disso, because of that, he is taking a shower, né? Ele vai lá tomar o seu banho ainda, ou ele está todo molhado, ok? He's sweat, etc. Ele está suado. Então, a gente tem vários resultados do fato dele estar limpando o carro, que eu posso concluir que ele ainda não terminou de limpar o carro, ok?
Vamos praticar, então, essas discussões que nós tivemos até o momento, certo? Nessa questão, nós vamos falar ainda dos perfect e do simple past, que você já estudou, certo? Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos. Eu quero aí que em 2 minutos você analise esses 3 exemplos, né? E me diga quais são os tempos verbais sublinhados e qual que é a diferença entre eles. Ok? Daqui 2 minutos, então, eu retomo já com a resposta. Então, eu deixei você aí com algumas frases que usam os tempos perfect, que usam os tempos do simple past, que você já estudou na nossa graduação. E por essa questão, eu questionei sobre a diferença entre eles usados em frases parecidas, certo? Então, vamos lá ver aí essas diferenças, né? Então, na frase número 1, nós temos lá Martha lived in Rio for 2 years. E Martha has lived in Rio for 2 years. Aí nós temos qual que é a diferença e quais são os tempos verbais usados, certo? Então, lived é o past simple ou simple past, mesma coisa. Nós usamos ele porque a ação já acabou, então ela não mora mais no Rio. Agora eu uso has lived, que é present perfect, simple, porque é uma ação não terminada, que começou no passado e continua até agora. E além disso, a ação tem uma duração longa, de 2 anos. Então, aí no caso, ela ainda mora no Rio de Janeiro. No exemplo 2, the plane has just landed. Então, aqui a gente tem o present perfect. The plane landed half an hour ago. Então, has just landed é o present perfect simple. Por quê? É uma ação recente, lembra do uso do just? Acabou de acontecer, sem tempo definido, não disse quando. Já no segundo exemplo, que tem o landed, que é no past simple, é uma ação com tempo definido no passado. O quê? Meia hora atrás, né? Então, o avião aterrissou há meia hora atrás. E, por fim, o exemplo number 3. Marilyn Monroe made 8 films. E, no caso, o outro verbo, Brad Pitt has made 16 films. Então, nós temos na Marilyn Monroe o verbo no simple past e no Brad Pitt o verbo no present perfect. Por quê? No made, que está no past simple, é uma ação terminada. Porque a Marilyn Monroe não vai mais fazer filmes, porque ela já faleceu, não tem como ela fazer mais filmes. Agora o Brad Pitt has made, por quê? Present perfect, ação não terminada ainda,
o Brad Pitt vai fazer mais filmes, porque ele ainda está vivo, porque ele ainda está fazendo filmes, ele não se aposentou, né? Ele continua fazendo novos filmes. Então, por conta disso, eu vou usar o Present Perfect para me referir a ele, ok? Agora, nossa segunda atividade referida aí ao Present Perfect, mas uma atividade mais interativa, ok? Então, vamos à lousa. Vimos no Present Perfect que normalmente não usamos expressões de tempo, né? Mas veja o exemplo a seguir. Olha esse exemplo aqui. A 24-year-old soldier has been killed in a road accident while on patrol last night. Nesse exemplo, eu uso o Present Perfect, has been killed, e além de tudo, eu uso o quando. Aí eu te pergunto, por que as gramáticas e alguns professores não nos informam que existem usos onde o Present Perfect pode ser usado com expressões de tempo? Vou te dar 2 minutos para você refletir sobre esse meu questionamento. Então, nessa aula, nós discutimos muito sobre essa questão do uso dos tempos perfect, certo? E muito se foi discutido sobre essa questão do present perfect simple e de não usarmos a questão de tempo com ele, certo? Aí eu acabei de te mostrar um exemplo, inclusive um exemplo real, foi tirado de uma notícia, né, de uma reportagem, e ela usa o present perfect juntamente com a questão de tempo. Por que que acontece esse uso? Vamos lá, lousa, então, para a gente poder tirar essa dúvida, ok? Então, do ponto de vista aí pedagógico, afirmar que o present perfect normalmente não é usado com expressões de tempo é válido. Então, a gente explica corretamente quando a gente fala que o present perfect não é usado com expressões de tempo, ok? Por quê? Porque reduz o escopo da aula sobre a forma do present perfect e evita confusão na cabeça dos alunos. Então, imagina você falar assim para os alunos, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, falar para eles, pessoal, present perfect pode ser, na maior parte das vezes,
é usado sem indicação do tempo, mas também podemos usar com tempo. Aí você vai ter que explicar quando não usa com tempo, quando que usa com tempo e confundir a cabeça de todo mundo. Então, por isso a gente evita certas explicações, porque a gente sabe que o aluno vai aprender isso naturalmente. Então, o professor não precisa contar tudo. Ele precisa contar apenas o necessário e de forma didática. Ou, uma outra questão é a gente chegar e falar para o aluno que existe, né, situações nas quais nós podemos usar o Present Perfect Simple com indicação de tempo, porém são algumas exceções. E por esse motivo eles vão aprender mais para frente. Então você pode falar que quando eles estiverem no modo mais avançado ou daqui a alguns anos, né, essas exceções serão explicadas. Você pode citar isso. Ou, como eu disse, deixar que aconteça naturalmente. Porque provavelmente, possivelmente, você, quando estudou o Present Perfect, também não sabia que ele poderia ser usado com algumas indicações de tempo, né? Então, existe esse uso, sim, mas ele é um uso mais informal, certo? Ele é um uso que acontece mais nessas questões de informalidade e mais no uso, vamos assim dizer, prático da língua, né? Ele não segue essas regras gramaticais que a gente está acostumado a fazer uso. Vamos agora revisar, aí já que a gente discutiu tanta coisa nessa aula, né? A gente fala assim, nossa, mas parece que não tem tanta informação assim. É bastante informação, está tudo no material, no seu material. Então não se preocupe, caso você tenha alguma dúvida, você pode recorrer ao livro da disciplina, porque todas as informações discutidas aqui estão lá. Apesar de eu trazer uma discussão ou outra assim a mais, por curiosidade ou por questão de complementar, né, que eu acho interessante para o assunto, todas as informações estão lá. Então não se preocupe, deu dúvida, recorre ao livro da disciplina que você vai poder estudar tudo novamente, certo? Então vamos à lousa relembrar os pontos principais que foram discutidos. Então nós falamos aí que nós utilizamos, né, o Present Perfect para indicar ações que têm ligação entre o passado e o presente. Então é aquela questão de sempre pensar que ou o resultado vai acontecer no presente, ou é uma ação que por algum motivo ela começou lá e ela vai retomar, vai ser retomada depois de algum tempo, ou ela acabou de acontecer, né? Ela aconteceu recentemente. Então nós vimos que diferentes situações o Present Perfect pode ser utilizado e em todas elas a gente tem essa ligação entre passado e presente. Agora, quanto ao Present Perfect Continuous, ele foca nessa questão da duração das ações, certo? Que começaram no passado e continuam até o presente. Então, nesse caso, o meu foco é na ação, né? Então, mostrar que ela começou em algum momento no passado e ela tem ocorrido sem interrupção até o momento presente. Vimos também que há verbos em inglês que indicam ação e que indicam estado, e por esse motivo, né, nós podemos adicionar ing, mas nós devemos nos atentar ao sentido que a palavra terá. A gente viu que a maior parte dos verbos de estado não podem ter ing, mas alguns deles permitem esse uso, mas com uma diferença de significado, de sentido, né? E também usamos aí os prefixos e sufixos para modificarmos o sentido de um uso das palavras em inglês. E como eu disse, é uma técnica bem interessante para nós utilizarmos aí para essa questão de ampliação de vocabulário, né? Então, se a gente tem um interesse em ampliar esse vocabulário, em conhecer novas palavras, em conhecer mais palavras de uma forma mais simples, a gente pode aplicar o uso dos prefixos e dos sufixos. Eles vão nos ajudar a ampliar e é uma dica, como eu disse, para a gente passar para os alunos, né? A gente vê muito aí no inglês, vamos falar na internet, os milagreiros do inglês. Ah, aprenda inglês em 3 meses. A gente sabe que é impossível, né? Que é algo que não vai acontecer de forma alguma. O que pode acontecer é essa ampliação de vocabulário. No caso,
a fixação, né, fixation, né, essa questão do prefixo e do sufixo, é uma das técnicas, existem outras mais. Mas a gente tem que começar aos poucos, a gente vai conhecendo cada uma um passo de cada vez, certo? O que eu quero que você estude novamente e que você pesquise mais informações sobre é essa questão do uso dos tempos perfect, ok? Por não existir no português, a gente tem aí os referentes, mas não é a mesma coisa, certo? Para que você realmente não fique em dúvida quanto a esse conteúdo, ok? Agradeço muito a sua presença nessa aula, a sua participação, certo? E espero você para na nossa próxima semana para continuarmos a nossa discussão. Um obrigado e até logo!